Graça e paz, povo de Deus. Quero compartilhar uma rápida mensagem para o meu e para o teu coração, que está no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que vai relatar a história de Jesus quando ele andava sobre o mar. No versículo 26 vai dizer assim: os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Essa passagem é uma passagem muito conhecida que vai relatar quando Jesus ele andava sobre o mar e Pedro, na sua ousadia, pediu para ir até Jesus. Porém, um versículo que chama muito a minha atenção é que vai dizer assim, que é o versículo 30, que vai dizer assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Nessa passagem, o Espírito Santo está falando, mostrando claramente aqui que Pedro ele afundou porque ele parou para reparar a força do vento. Ele parou para reparar as circunstâncias. Ele parou para reparar as circunstâncias que ele estava olhando para o vento. E nisso ele começou a afundar. Então ele gritou: salva-me, Senhor. E Jesus prontamente, oh aleluia, essa passagem é muito linda. Prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe, amigos, muitas vezes eu e você nós paramos olhando para as circunstâncias, a gente começa a olhar para o que está acontecendo, olha para as circunstâncias, para os ventos contrários, como a passagem aqui deixou bem claro, e a gente para de avançar. Por quê? Porque você não está olhando para Cristo, porque quando você olha para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, você tem grandes chances de avançar, de progredir. Entenda, não estou dizendo que é fácil, não é fácil, porque no meio dos ventos contrários da nossa vida, no meio das tempestades que se levantam no meio da caminhada, né, cristã ou não, a gente se pega muitas vezes olhando para as adversidades e para as circunstâncias. E nessa passagem, o Senhor está deixando muito claro, está nos ensinando que a gente não deve reparar na força do vento para que a gente não venha ter medo. Porque se a gente parar para olhar circunstâncias contrárias, as coisas que se levantam contra a gente corre um risco grande de afundar, assim como Pedro. Então, eu quero deixar essa meditação para o meu e para o teu coração. Não olhe para as adversidades que estão passando ao teu redor, não olhe para as circunstâncias, olhe para Cristo, porque você olhando para Cristo, você tem grande chance de avançar mesmo em meio às tempestades e aos ventos contrários. Porque depois no versículo 32 vai dizer assim: subindo ambos para o barco, o vento cessou. Ou seja, ambos era Jesus e Pedro. Ou seja, Jesus, quando Pedro clamou, gritou, Jesus imediatamente estendeu a mão e ambos entraram no barco e o vento cessou. Olha que tremendo. Então fica com essa mensagem no seu coração, não deixa as adversidades te afrontarem, não deixa o medo tomar conta do seu coração, porque com Jesus no barco a gente consegue vencer o vento, tá bom? Um beijo grande,
Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo fale poderosamente ao teu coração, assim como falou ao meu. Amém.